Fala galera, beleza? Desculpa pela demora aí, tava configurando aqui a primeira vez que eu vou fazer live aqui pelo YouTube. Acredito que as próximas vezes vão ser mais fáceis. Já vai estar tudo pré-organizado aqui, tudo configurado, e eu vou ter mais facilidade para chegar já fazendo a live direto. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live, então acredito que eu vou ter algumas dificuldades. Espero a colaboração de vocês. Quem tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários, pode ir conversando, trocando ideia. Eu vou estar acompanhando por aqui também. Provavelmente vai me notificar aqui se alguém comentar. Acredito que as primeiras lives não vão ter muitas pessoas, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer. Ninguém começa de um tamanho muito grande, todo mundo começa pequeno mesmo, então tá aqui o início, a primeira live. Espero que vocês gostem e eu espero estar melhorando nas próximas também. Tenho bastante conteúdo para trazer para vocês. A cada dia a inteligência artificial me ajuda a gerar mais uma tonelada de conteúdos, então até a gente conseguir passar algumas coisas para vocês aí vai um certo tempo. E é isso, eu espero que ajude vocês de alguma forma. Não sei qual vai ser a frequência das lives, quantas lives a gente vai fazer. Tudo depende de como ela for acontecendo. Essa parte do começo aqui, que demorou um pouquinho, eu vou cortar depois, para as pessoas não precisarem ver essa parte da configuração. E é isso, vamos lá. Primeira live, como criar conteúdos com o ChatGPT. Sei que para quem já usa o ChatGPT, provavelmente já vai ter uma facilidade em fazer isso, né? Em pedir ideias para ele, em fazer a criação, independente do que você faça, né? Se você cria conteúdos na internet buscando vendas, buscando atração do público, se você oferta algum serviço ou se você oferece algum tipo de produto, para quem já usa é mais fácil, mas para quem ainda não usa, para quem está começando agora a utilizar a inteligência artificial, é algo assim que, para quem já tentou criar conteúdo sem inteligência artificial, sabe o quanto é difícil, o quanto você precisa de estudar, de ir atrás, pesquisar, ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Você parar um tempo para ter ideias, para você ver para qual caminho você vai seguir, né? Tipo assim, fazer uma lista de ideias e pontuando e tal, e daí a partir disso você conseguir criar uma ordem que minimamente faça sentido para você poder criar os seus conteúdos, né? Não é simplesmente, chega aqui, cria uma imagem, um vídeo e posta e foda-se. Agora, com a inteligência artificial, se você souber minimamente como dar um comando certo para ela, como você faz um prompt, como você estrutura isso, como que você mostra um contexto para ela daquilo que você está precisando, daquilo que você está querendo, a criação de conteúdo passa a ser muito mais fácil, mais rápida e mais tranquila de você fazer. Você chega, por exemplo, no ChatGPT, é a inteligência artificial que eu mais tenho usado, acredito que seja a mais usada por todo mundo hoje. Você chega, dá um comando para ela, faz o prompt, né, minimamente contextual, mostra alguns pontos que você quer, ou ela já vai conhecer mais ou menos o seu histórico depois de um tempo, né? Caso você já tenha histórico com ela, ela vai ler esse histórico também. E ela vai gerar ideias de conteúdos para você. Por exemplo, aqui, essa live, eu queria criar uma primeira live para pessoas iniciantes, que ainda não usam inteligência artificial ou que estão com dificuldade e tal. E eu tive esse insight do texto, do título. E daí eu vim aqui para a inteligência artificial, dei um contexto, ela já vai ler todas as conversas que a gente teve, e ela chegou eu pedi 5 pontos para a gente passar aqui pela live, até para não ficar tão extensa também, e porque eu não tinha certeza se eu consegui falar tudo isso aqui na live, mas vamos lá. Ela listou 5 pontos para mim aqui, e eu quero trazer eles para vocês explicando ponto a ponto. Então eu tive a ideia do título, mas foi a inteligência artificial que pontuou isso aqui, e em cima desses pontos a gente vai conversar um pouco mais sobre.
Eu acho que é isso. O primeiro ponto que ele passou aqui para mim, eu não sei se vai estar... Deixa eu compartilhar agora, eu preciso trocar a cena. Isso aí. Pronto, agora vocês vão estar vendo a tela também, então vocês vão poder estar acompanhando aqui. Deixa eu só esperar trocar aqui. Deixa eu ver se funcionou, se é isso mesmo. Um minutinho. Pronto, agora vocês estão me vendo e vendo a tela. Bom, basicamente o ChatGPT ele vai te ajudar, dentro de um contexto, a criar conteúdos. Ele não consegue criar, tipo assim, sozinho, alguma coisa que faça tanto sentido, sem você mostrar exatamente aquilo que você quer, aquilo que você procura, e qual a ideia que você tem para poder passar isso. Então, se você conseguir dar um contexto para ele, explicar... a minha conta já é uma conta mais antiga, então eu já tenho um grande histórico com ele. Vai ficar mais fácil para ele gerar um conteúdo que seja mais assertivo para mim. As primeiras vezes que você for fazer pedidos para ele, fazer algum prompt para ele, talvez a resposta não seja tão exata, talvez seja um pouquinho meio aleatório, mas depois com o tempo ele vai entendendo todo esse contexto. Eu vou falar bastante vezes a palavra contexto, e cada vez vai começar a fazer mais sentido para você. Dado isso, o primeiro ponto que ele mesmo listou aqui. Ele não cria conteúdo sozinho, ele executa instruções. Aí que tá. Se você não souber perguntar, se você não souber exatamente o que passar para ele vai retornar qualquer coisa. Às vezes, uma mensagem, uma palavra que você coloca diferente dentro de um contexto inteiro vai gerar uma resposta totalmente diferente. Então, ele vai seguir exatamente o comando que você der para ele, exatamente a ordem que você passar para ele. Então, quem precisa saber fazer a parada é você. Você precisa saber pedir aquilo que você realmente quer que ele retorne. Então, muito cuidado na hora que você for criar o prompt. Uma boa dica que eu vi, se eu não me engano, foi o Leandro Ladeira, em algum podcast que passou. Se você tiver dificuldade com essa questão de contexto ou de você criar o prompt, você pede para a inteligência artificial como ela pode criar o prompt, como você pode criar o prompt. Entra aqui no ChatGPT e digita lá: chat, me ajuda a criar um prompt para criar um conteúdo para uma loja de suplementos, uma loja de roupas. Aí ele vai pedir, vai criar o prompt para você, e aí você copia esse prompt e cola nele, que daí sim você vai ter um bom resultado. Eu acho que aqui é um dos pontos que as pessoas mais têm dificuldade hoje em dia. Brasileiros, muita gente tem dificuldade com português, então às vezes acaba não conseguindo nem escrever direito aquilo que pensa, aquilo que quer. Então, se você conseguir tomar cuidado quanto a isso, vai ficar mais fácil para você ter um retorno bom do ChatGPT, né? Ele mesmo disse aqui, explique que o erro da maioria é tratar o ChatGPT como criador, quando na verdade ele é um executor. É exatamente isso que eu acabei de falar, né? Ele vai seguir exatamente o comando que você passar para ele. Então, se você passar o comando errado, você vai ter uma resposta errada e não vai ser aquilo que você quer. Quem manda é você, quanto melhor a instrução, melhor o conteúdo. Principalmente no começo, enquanto você não tem muita experiência com isso, o teu prompt vai ser pequenininho. Chat, cria 5 posts para o Instagram para uma loja de roupas. Cara, depois de um tempo você vai ver, os teus prompts cada vez vão ficando maiores. Você vai adquirindo mais experiência, vai passando mais pontos para ele, vai sendo mais assertivo e o teu prompt vai ficar maior e a sua resposta vai ficar melhor. Segundo ponto que ele passou: prompt ruim gera conteúdo genérico. Esse aqui é um simples exemplo, né? Cria um post para Instagram. Se você não passar todo esse contexto para ele, você vai ter algo genérico que no final das contas não vai fazer sentido nenhum. Mas é isso, é uma construção. Você está aprendendo e ele também está aprendendo com você. As primeiras interações que você vai ter na tua conta, ele não vai ter nenhum histórico teu.
Então ele também não vai saber onde pesquisar, não vai ter uma base, não vai ter esse contexto que eu digo que é tão importante, né? Olha como já fica mais interessante aqui, ó. Cria um post para Instagram, tom direto, para iniciantes em marketing digital, que não tem ideias e conteúdos, com CTA simples no final. Simples, né? Fica muito mais assertivo, muito mais interessante. Esse aqui já é um exemplo um pouco melhor, né? Daquilo que você pode fazer ao pedir um conteúdo para o ChatGPT. Eu digo ChatGPT, mas pode ser qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, porque várias delas, hoje, que são geradoras de texto, podem te auxiliar com isso, né? Então, todas vão usar esse histórico e todas vão entender o contexto e vão te dar uma resposta quanto a isso. Exatamente isso aqui, ó, que eu já tinha citado, né? Mostra que você precisa pensar primeiro antes de você conseguir escrever exatamente aquilo que você quer. Então, você pensa antes de pedir. Não sei se tá bom assim para vocês, acho que vocês conseguem ler já, né? Já tá tranquilo. Usar o ChatGPT como organizador de ideias, não só como escritor. Realmente ele é uma coisa que você, assim, você tem uma breve ideia sobre alguma coisa. Então, você vem aqui e fala, ó, tenho tal ideia, preciso usar isso para fazer tal coisa. Eu tenho uma ideia de título para uma live do YouTube, poderia ser um vídeo, mas aqui eu preferi fazer uma live para fazer um teste, né? Então, beleza, virou uma live. Agora você me ajuda a destrinchar tais pontos que eu quero passar nessa live, que eu quero conversar nessa live. Aí ele vai listando, às vezes, alguma coisa que você não pensou que poderia encaixar aqui, ele vai te ajudar. Não, faça assim, faça de tal maneira, faça de tal forma, e com isso você vai conseguir talvez ser mais assertivo naquilo que você gostaria de passar. Você tem uma ideia, mas ele consegue encaixar alguma coisa que faça sentido dentro disso, de forma a melhorar o todo. Seja um vídeo, seja um post, seja uma live, ou algum outro tipo de conteúdo. Ou, é interessante também, para uma sequência de conteúdos. Quando você começar a criar conteúdo para a internet, ou você está fazendo a gestão de alguma empresa, ou alguma coisa, a gestão da das redes sociais, independente, seja Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, você vai ver que você precisa ter minimamente organizado uma lista de coisas para seguir que faça sentido. Você não pode, na verdade você pode, mas não te aconselho, né? Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas um tema aqui, outro tema aleatório lá, outro tema bem desconectado aqui. O ideal, acredito que seja, né? Você ter uma sequência que faça sentido, uma sequência lógica. Esse tema casa com esse, e você vai seguindo essa sequência. Ele é bom para fazer essa organização. Eu acredito que aqui dentro do digital a gente tem muita informação, muita coisa dispersa. Você tem um milhão de tipos de informações. Aí você tem alguma coisa de Instagram aqui, de Facebook aqui, de YouTube, de TikTok, de site, de página de vendas, de página de captura, aí você não sabe como organizar. Ele vai, se você der você souber trabalhar isso, ele vai conseguir te organizar isso de uma forma que faça mais sentido para você poder criar os seus conteúdos, né? Exatamente. Transformar um pensamento bagunçado em estrutura, criar roteiros, listas, ganchos e títulos. Aí beleza, você tem essa ideia para criar o conteúdo, mas talvez tenha dificuldade com o título ou com alguma descrição, alguma coisa que você queira colocar, ou na criação do post também. Ele vai te ajudar com isso. Aí você pede a partir daquilo que você quer. Eu quero um título chamativo para o YouTube, para você fazer um vídeo longo, digamos assim. Aí beleza, você dá a ideia, ele vai te listar lá algumas opções de título, você escolhe aqui mais que seja mais interessante para você, né? Um bom conteúdo, vamos lá para o próximo ponto agora, o ponto 4. Um conteúdo bom nasce de contexto, e quase ninguém dá contexto. Eu falei muito de contexto no começo, mas é porque é algo importante mesmo. No começo eu não entendia isso quando eu utilizava inteligência artificial,
E depois que eu comecei a criar mais conteúdos, comecei a interagir mais com ele, com o ChatGPT, eu tive esse insight, né? Essa percepção de quanto mais contexto você dá, mais ele vai entender e vai conseguir ser assertivo naquilo que você está propondo, né? Isso eu não falei, né? A importância de você informar público-alvo, plataforma, objetivo do conteúdo. E aqui, eu estava até assistindo um podcast, eu acho, sobre isso, em que fala de todos os tipos de conteúdos que você tem e os tipos de anúncios que você pode criar. Aí vem todo o conceito do funil de vendas, né? Você fazer anúncios de descoberta, você fazer anúncios de engajamento e você fazer anúncios ou conteúdos mesmo para pessoas que estão em ponto de compra. Então, você pode utilizar ele para criar isso e para você aprender a diferenciar o que é um conteúdo de descoberta. Digamos que você esteja criando conteúdos sobre inteligência artificial. Aí você cria uma live ou um vídeo ou um anúncio sobre como criar conteúdos com o ChatGPT. E você posta esse conteúdo ou você faz esse anúncio. Esse anúncio, ele basicamente captaria a atenção de pessoas que ainda não conhecem o ChatGPT ou não conhecem o seu produto, o seu serviço, aquilo que você está ofertando. Então, talvez despertaria o interesse em pessoas que ainda não conhecem isso. Seriam as pessoas do topo do funil. E a partir daí você pode ir criando outros conteúdos, pode ir criando outras coisas para depois que essa pessoa já teve esse primeiro contato, que ela já entendeu mais ou menos como funciona, para você ir criando um engajamento, criando um relacionamento, fazendo a pessoa entender mais e a partir daí chegar no ponto de fazer algum conteúdo ou chegar mesmo a fazer anúncios para o ponto de venda, para você conseguir realmente vender o seu serviço ou o seu produto, que é o que seria o mais interessante, né? Seria o objetivo final no caso. Então é isso. Aqui você também pode pedir o tom, ser mais simples, mais técnico, mais direto. Depende do formato da sua comunicação, né? Da sua linguagem. Sem isso, o ChatGPT chuta. É basicamente isso. Se você não der um contexto, ele vai retornar qualquer coisa, né? Consistência vem quando você cria um método com o ChatGPT. Fecha a laje mostrando que quem cria conteúdo com IA não depende de inspiração. Bom ponto. Você pode ter essa ideia inicial e às vezes você também pode não ter nenhuma ideia. Então, se você tem a ideia inicial, algo que faça sentido, você mostra para ele e ele vai te passar os pontos, para você poder melhorar, para você desenvolver essa ideia. E se você não tiver nenhuma ideia, ele também vai te ajudar com isso. Então, você passa minimamente aquilo que você quer, aquilo que você está pensando, e com isso ele vai te dar várias ideias. Aí sim ele vai te dar inspirações para outras ideias, né? Basta ter um simples processo, você tem uma ideia, faz um prompt, ajusta e faz a publicação. E depois você avalia se isso funcionou, se não funcionou, o que deu certo, o que não deu certo, e volta a ajustar. Novas ideias, novos prompts, ajusta, publica e analisa novamente. E ele vai te ajudar a realmente manter a consistência. Eu vi aqui que com ele eu consigo produzir muito mais conteúdos, consigo fazer muito mais coisas e realmente eu já criei conteúdo no passado, 2022 mais ou menos, 21, 22, enquanto ainda não tinha o ChatGPT. Então eu sei como era difícil a criação de conteúdos. Eu estudei muito tempo para produzir minimamente. Agora, eu não tenho tanto estudo de inteligência artificial quanto eu tinha de marketing. Marketing é muito mais tempo, muito mais experiência com isso. E eu já consigo produzir mais facilmente aqui com inteligência artificial. Mas é isso. Transforme esses 5 pontos em roteiro de live, criar exemplos práticos de prompts ao vivo. Agora vamos lá. Montar um gancho final para oferta. Ok.
Beleza, vamos lá, criar um prompt ao vivo aqui. Deixa eu pensar em alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguém. Não tem ninguém ainda. Ok, vamos lá. Só tem eu, né? Se um espectador aqui sou eu mesmo. Tô com outro celular aqui para ver se está tudo funcionando. Um exemplo de prompt. Digamos que agora eu quero... A gente está chegando no final da live e eu quero uma ideia de conteúdo para a próxima live. Beleza, vamos lá. Vamos pedir o prompt então ao vivo aqui. Baseado no contexto dessa live, quero que você você me passe uma ideia para uma live, para uma próxima live que esteja diretamente ligada a essa. Pode seguir na mesma linha de raciocínio. Pode seguir. Baseado no contexto dessa live, quero que você me passe uma ideia para uma próxima live que esteja diretamente ligada a essa. Tá confuso, mas eu acho que ele vai entender. Pode seguir na mesma linha de raciocínio. Gostei do conteúdo dessa. É simples, nada complexo, nada muito... Vamos ver, dá para criar uma sequência lógica bem forte aqui, quase o episódio 2, que aprofunda exatamente onde a primeira live termina, baseado no contexto, como criar conteúdos com o ChatGPT. A melhor continuação seria os prompts que eu uso para criar conteúdo todos os dias, porque a maioria falha. Uma boa ideia, pode ser. Tem algumas ideias aqui, eu poderia passar para vocês, já tem um grande histórico aqui. A primeira mostrou o conceito e mentalidade, a segunda mostra a execução real. Ok, tema interessante, eu acho que casa bem com o tema da primeira live aqui. Poderia até emendar nessa live aqui mesmo, mas vamos deixar para uma próxima. Como fazer a ponte entre as lives, muito importante. Você pode abrir assim. Na última live eu falei que o ChatGPT não cria conteúdo sozinho, ele executa instruções. Hoje eu vou mostrar quais instruções realmente funcionam e por quê. Olha, interessante, gostei. É uma boa sequência para encaixar nessa live aqui, né? Estrutura sugerida da live. Pode copiar o prompt. Prompt não é mágico, depende do contexto, tá? Ok, isso eu já disse bastante aqui no primeiro. Ver se entender. Aqui, ó. Isso é interessante. Quem é o público, onde o conteúdo será usado, objetivo, tom, formato, prompts base, como conversar com o chat, criando um mini sistema. Ok. Muito bom. Então já temos o conteúdo para a nossa próxima live aqui. Ainda não sei como vai ser, mas eu dei fiz somente um prompt ao vivo aqui. Mas na próxima live eu vou trazer mais, eu vou aprofundar um pouco mais isso aqui. Vou pensar em algo que seja um pouquinho mais profundo, mais interessante para trazer para vocês. E, bom, gente, basicamente é isso. Comecem a usar, independente que seja o ChatGPT, Google Gemini, Grok, Manus AI. Se você não souber de ferramentas, você pode chegar no ChatGPT, que é o mais conhecido mesmo, e pedir para ele, quero me fale 10 inteligências artificiais para que eu possa fazer tal coisa, para mim criar conteúdo. Tem diversas ferramentas de inteligência artificial que você pode fazer imagens. Agora está ficando mais forte as de vídeo. Então, você chega aqui, pede para ele, ou pesquisa pelo Google mesmo, cria conta, né? Entra lá e começa a utilizar. Não precisa ser especificamente o ChatGPT, mas como ele é o mais conhecido, acaba sendo mais usado por ser mais conhecido e mais conhecido por ser o mais usado. Então, então é basicamente isso aí. E a partir disso você vai ter insights, você vai ter ideias, você vai aprender a criar o contexto, você vai aprender a conversar e a pedir exatamente aquilo que você quer e está precisando. Vai te ajudar na sequência para você continuar fazendo isso também, né? Você vai aprender a criar esse como que ele chamou? Essa estrutura, né? Para você
como é que ele descreveu aqui? É basicamente isso, né? Você vai aprender a criar os prompts ou o sistema para você continuar criando conteúdos, né? Independente daquilo que você faça. Se você é um prestador de serviço, se você está vendendo algum tipo de produto, ou simplesmente queira criar audiência, né? Então, é mais ou menos por esse caminho. Temos alguma pergunta, alguma coisa? Não temos, né? 0 pessoas por enquanto. Ok. É isso então, gente. Espero vocês aí na próxima live. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário, podem comentar em algum outro vídeo do YouTube, podem mandar pelo Instagram também, podem mandar pelo LinkedIn, que eu vou estar... Ou a gente tem o canal do Discord aqui também, eu vou deixar aqui embaixo na descrição da live. Nos vídeos do YouTube vocês também podem ver que temos 3 links. O primeiro link é do LinkedIn, o segundo é do Instagram e o terceiro é do Discord. O Discord é para a gente trocar ideia a partir do momento que começar a chegar mais pessoas aqui, né? Por enquanto não temos ninguém lá ainda, mas em breve eu acredito que teremos muitas pessoas. Então é isso, gente. Espero vocês aí na próxima live e valeu. É isso aí. Agora eu preciso descobrir como é que encerra isso aqui. Aqui tem um botão. Encerrar a transmissão. Valeu, gente. Até a próxima.